Beleza. No meu notebook aqui são 20 horas e 18 minutos. Então, a gente começa a gravar agora. Provavelmente, nós vamos até 21h30, 21h45. Normalmente, é esse o período que a gente costuma ficar por aqui. Tá? Só para a gente já alinhar isso. Mais alguma pergunta? Ficou claro isso para ti, né? Vai conseguir te esclarecer essa Sim, dúvida? Tem mais alguma sim. dúvida sobre isso? Pode ficar à vontade. Não, não. Dúvida mesmo era isso. Ah, perfeito. Perfeito. Quem é que estava com a gente aqui no outro encontro? Estava o Giovanni, o Marcos, que está sempre aqui com a gente, a Maribel também estava. Não lembro quem mais estava, porque a semana passada a gente não teve encontro, né? Não. Deixa eu ajustar aqui minha tela. Olha aí, olha lá. Boa noite, meus amores! E aí, Lala, tudo bem? Olá, dona Lala. Falhei umas Coisa aulas, linda. mas cheguei. Ah, então, Lala tá sempre com a gente aí. Quando tu não vem, Lala, a gente estranha, claro. Quando tu não participa, a gente estranha. Mas nem sempre dá para a gente estar no mesmo tempo, ao mesmo... né? Exatamente. Sempre tem. Agora a gente está na correria, né, então? Mas vamos É lá. isso. Mas é muito importante. Isso mostra que está tendo resultado, né, Lala? Isso é muito interessante, é muito importante. Com certeza, nossa. Que legal. Eu vi, te Estou acompanhei lá no realizada. final de semana, estava num evento grande lá, muito legal. Estou realizada, gente. Que bacana. Que bacana. Muito bom. Fui indo com o meu jeitinho, fui indo. Assimilando tudo que aprendi. Essa é a ideia, né? Essa é a ideia. É se movimentar, colocar em prática. Às vezes a gente quer resultado, a gente quer mudança, mas a gente continua repetindo sempre a mesma coisa, sempre as mesmas limitações, sempre as mesmas desculpas. E se a gente não se movimentar, nada muda. E estar preparado, a gente nunca vai estar 100% preparado para nada. Com certeza. Se a gente for esperar o momento certo, esse momento certo nunca vai acontecer. Então tem que fazer. Com consciência, obviamente, sabendo, né, que todos os nossos comportamentos, as nossas atitudes vão ter resultados, seja para nós mesmos ou para os outros. E nós, como terapeutas, os nossos comportamentos, aquilo que a gente faz, obviamente que repercute muito na vida das outras pessoas. Então, a gente precisa ter ética. Bastante ética, mas precisa também ter coragem de fazer. Isso é extremamente importante. Quem mais entrou? Eu acho que foi só, né? Carlos entrou também. Quem quiser abrir o vídeo aí pode ficar à vontade, tá? Quem quiser ficar com o vídeo fechado também, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Tô organizando minhas coisas aqui para a gente começar. A gente estava falando, nos outros dois últimos encontros, a gente falou sobre mudança de comportamento, sobre PNL, a gente falou sobre um monte de coisa que eu nem lembro mais. Tanta coisa que a gente passou nos últimos dias aí, eu nem lembro mais. Mas aí o que eu estava pensando? Como eu disse, né, para os colegas que entraram antes, eu estava escrevendo um artigo para postar lá no blog do Instituto. Para quem não sabe, nós temos um blog no site do Instituto, tem alguns materiais lá, não tem mais materiais, porque eu também não tenho muito tempo para conseguir escrever mais e postar. Inclusive, quem gosta de escrever e tem conteúdos para publicar, pode ficar à vontade também para nos enviar esses conteúdos aí, a gente pode publicar no blog do Instituto, tá? Isso é um outro ponto bem importante que a gente está trazendo, inclusive para quem é membro filiado à sociedade. Isso é muito legal, porque quando tu traz um conteúdo teu sobre uma área de atuação, né, que tu domina, isso te dá autoridade. Isso faz com que o teu nome apareça mais também, né? Então, daqui a pouco tu trabalha com constelação sistêmica, escreve conteúdos, tem conteúdos para publicar,
É legal. Ah, eu falo sobre hipnose, vocês já falam aí no Instituto, não tem problema nenhum. Não tem, pode mandar também. Sobre programação neurolinguística. Ah, mas o Vitor já é trainer de programação neurolinguística e não sei. Não, não tem problema. Pode mandar material. Quanto mais material para nós, melhor. Tá? Melhor, porque isso nos ajuda, que a gente consegue divulgar mais esses conteúdos para mais pessoas terem acesso a essas ferramentas e também ajuda os participantes, os nossos alunos, que também conseguem divulgar o seu nome e levar o seu nome para mais pessoas. Tá? Isso é muito bom também, então é uma troca bem legal. A gente estava falando, então, e aí, sobre o porquê de eu decidir isso, né? Então, eu estava escrevendo na verdade, eu estava lendo um conteúdo do Joe Dispenza, e não tem nada a ver com programação neurolinguística. Na verdade, não tem nada a ver, não. Tem tudo a ver com programação neurolinguística, mesmo não sendo diretamente. Por quê? Porque ele fala muito sobre o quanto a nossa mente influencia o corpo, a biologia e tudo mais. Para quem já leu os conteúdos dele, enfim, tem muita coisa legal e que cada vez mais hoje faz parte da programação neurolinguística nesses novos desenvolvimentos, né? Nessa nova evolução da programação neurolinguística. E hoje a ciência já mostra muito isso, né? O quanto a nossa mente influencia o nosso corpo. E a gente falou também sobre neurociência nos últimos encontros, e esse conteúdo também tinha muito a ver com tudo aquilo que a gente tinha falado sobre neurociência, sobre programação neurolinguística. E aí eu disse, eu vou levar esse tema para a gente falar um pouquinho lá no grupo de estudos nessa quarta-feira. Então, é um pouquinho sobre hábitos, né? Ele estava falando ali sobre o quão desafiador é a gente mudar hábitos, mudar comportamentos, e principalmente aqueles comportamentos mais negativos, que estão mais enraizados, e o porquê de tudo isso, e como nós podemos fazer isso. Obviamente que eu li esse conteúdo e eu trouxe para a nossa realidade aqui, para programação neurolinguística, para hipnose, enfim. E aí ele começa falando sobre hábito, né? E o que é um hábito? Um hábito, basicamente, é um conjunto de comportamentos automáticos inconscientes que a gente tem. São pensamentos, comportamentos e emoções que são adquiridos ou através de repetição, e normalmente é isso, ou através de um forte impacto emocional. Mesmo aqueles comportamentos que nós aprendemos através de um forte impacto emocional, ele se torna um hábito porque nós repetimos ele com bastante frequência, né? Vou servir um chimarrãozinho aqui. Lembrando, tá? Eu vou ir falando e eu me empolgo um pouquinho. Então, quem quiser falar, levanta a mãozinha ou abre o áudio se eu não ver e aí fala, tá? Só para que a gente possa deixar mais dinâmico aqui. Então, um hábito, em geral, de forma simples, é quando a gente faz algo tantas vezes que o nosso corpo ele já sabe como fazer aquilo muito mais do que a nossa mente. Aquilo já não passa mais da nossa mente consciente. Já é um padrão de comportamento inconsciente. Por isso que é muito mais difícil nós mudarmos, muito mais desafiador nós mudarmos no hábito, né? E nós tentamos, em geral, mudar comportamento. Então, é assim, se a gente parar para pensar, né? Se a gente parar para analisar, na verdade, sobre isso, as pessoas, em geral, elas já acordam de manhã e elas começam a pensar nos seus problemas. Na verdade, elas dormem pensando nos problemas e elas acordam pensando nesses problemas. Um problema, o que é? Quando eu digo que a pessoa começa a pensar nos problemas, ou em coisas ruins que aconteceram, ou numa projeção do futuro daquilo que vai acontecer. No último encontro, nós falamos que, em geral, nós passamos muito tempo pensando no passado, buscando referências no passado para projetar o futuro. Então, quando uma pessoa acorda de manhã e ela já começa a pensar nos problemas, nas dificuldades, nas dores, no sofrimento, ela está buscando só referências negativas e projetando um futuro ruim, negativo.
tá? O que a pessoa faz? Ela olha para o passado, ela busca uma memória, ela tem uma memória, ela tem um pensamento negativo. O que é um pensamento negativo? É um circuito neural no cérebro, fisicamente, né? Fisicamente é isso, é um circuito neural no cérebro. Ela pensa, então a pessoa pensa em algo negativo, ela dispara o mesmo circuito neural todos os dias, da mesma forma, em geral, no mesmo horário, inclusive, tá? E cada uma dessas memórias tem uma emoção associada. Essas emoções que a gente fala são o produto final justamente dessas nossas experiências passadas. Então, no momento que as pessoas pensam nessas memórias, nos seus problemas, enfim, elas repetem, elas pensam nessas memórias. Então, disparam esse circuito neural. Elas têm um sentimento negativo, elas se sentem infelizes, elas se comportam de forma negativa e elas sentem, obviamente, sofrimento, elas sentem dor. Isso, basicamente, é aquilo que a gente sempre diz, né? Que os pensamentos geram sentimentos que geram comportamentos. Então, a pessoa tem comportamento negativo, ela não consegue realizar aquilo que ela quer, ela não consegue produzir mais. Por quê? Ela pensa, ela foca muito nos pensamentos negativos. Ela pensa negativo, ela tem sentimentos negativos e ela se comporta, obviamente, de forma congruente. Tem um pressuposto da PNL que diz que mente e corpo fazem parte do mesmo sistema. Nós precisamos ser congruentes. Então, se eu penso negativo, o meu corpo vai se comportar de forma negativa. Eu penso em coisas ruins, coisas dolorosas, eu vou sentir dor e eu vou me comportar dessa forma. E o contrário também, tá? Quando eu penso em coisas negativas, eu sinto coisas ruins, eu me comporto de forma negativa. Esse comportamento, ele também gera pensamento, que gera sentimento. E aí eu entro num ciclo de dor, de sofrimento, um ciclo negativo. As pessoas não conseguem sair disso. Por quê? Porque elas mantêm o foco da atenção delas sempre nessas coisas ruins. Sempre nas mesmas coisas, inclusive. Aí a gente fala sobre hábitos, né? Sobre hábitos e, obviamente, hábitos negativos. O que acontece aqui? Se a gente parar para pensar, as pessoas elas estão ensinando o cérebro delas a repetir exatamente as mesmas coisas o tempo todo. Então, quando eu falo que a pessoa acorda e já começa nesse ciclo, então ela acorda de manhã, ela pega o celular, aí ela olha o WhatsApp, ela vai olhar as mensagens, ela vai conferir e-mail, ela vai olhar o Facebook, aí ela vai dar uma olhadinha no feed do Facebook, talvez ela publique alguma coisa, daqui a pouco ela vai no Twitter, quem tem Twitter vai twittar alguma coisa, aí elas dão uma olhadinha no Instagram também, aí elas vão conferir as notícias daqui a pouco, ou no próprio celular ali mesmo, ou enfim. Elas acordam de manhã, elas fazem isso. Elas levantam da cama do mesmo jeito, do mesmo lado da cama. Elas vão no banheiro da mesma forma. Elas escovam o dente da mesma forma. Elas vão tomar o mesmo café da manhã todos os dias. Elas vão sair para o trabalho da mesma forma. Elas vão conviver com as mesmas pessoas da mesma forma que elas fazem todos os dias. Então, elas veem as mesmas pessoas, elas acionam essas pessoas. Isso é muito importante, a gente fala sobre isso também, né? Nos cursos, sobre gatilhos. Esses comportamentos, essas pessoas que nós convivemos, esses padrões de comportamentos, principalmente esses repetitivos, eles vão acionar os mesmos gatilhos emocionais, nós vamos ter os mesmos sentimentos que nós temos todos os dias. Isso basicamente se torna como um programa. Basicamente como um programa de computador. Então, ele começa a rodar sozinho. A gente não precisa fazer mais nada.
Aí o que acontece? As pessoas acabam perdendo o livre-arbítrio para o programa, porque ela não precisa mais pensar. Isso é um padrão que o nosso cérebro ele busca. Ele busca economizar energia, ele busca padrão para economizar energia. Ele quer ter o mínimo trabalho possível. Então a gente perde o livre-arbítrio porque nós não pensamos mais. Nós fazemos exatamente a mesma coisa todos os dias, sentimos as mesmas coisas, as mesmas dores e temos os mesmos resultados, obviamente, todos os dias. Aí chega um momento que a pessoa precisa mudar, ela precisa sair daquele ciclo, né? Daquele programa inconsciente. Só que o que acontece é que 95% de quem nós somos é um conjunto memorizado de comportamentos. De comportamentos, reações emocionais, hábitos inconscientes, atitudes, crenças e percepções que funcionam exatamente como um programa de computador. Olha só, 95% de quem nós somos. Aí a pessoa diz conscientemente, usando seus, em média, 5% de mente racional, de mente consciente, ela diz, eu quero mudar. Eu quero ser saudável. Eu quero ser feliz. Eu quero ser livre. Eu quero ser próspero. Só que o inconsciente, ele está num programa que está totalmente diferente. O nosso cérebro, o nosso inconsciente e o nosso corpo, porque um hábito já está padronizado no nosso corpo também. Como que a pessoa vai mudar? Não muda. Aí as pessoas querem mudar. Elas tentam mudar. Nós tentamos mudar. Por que nós não conseguimos? Porque nós... Veja só. 95% de quem nós somos é um conjunto de comportamentos, sensações, emoções repetitivos, que nós repetimos por 20, 30, 40, 50 anos. E a gente quer mudar com um pensamento positivo. Vocês acham que isso vai acontecer? Não vai. Porque não é o nosso consciente que comanda a nossa vida. É o nosso inconsciente. Né? É o nosso inconsciente. E mais ainda, a gente estava falando no outro encontro sobre neurociência. Um padrão de comportamento é exatamente um conjunto de conexões de neurônios exatamente iguais, exatamente na mesma sequência, com o mesmo processo neuroquímico liberado dentro do nosso cérebro que produz esse comportamento. E aí a gente quer mudar, às vezes, num estalar de dedo, numa única tentativa, ou pior ainda, fazendo afirmação positiva, tentando mudar, enfim. Aí, o que a gente faz? A gente até decide mudar, né? Ah, eu vou mudar, eu vou começar uma dieta, eu vou começar a fazer exercício físico, eu vou parar de fumar. Olha aí, Adriane, seja muito bem-vindo. Entrou mais gente aí. O Adriane está aí com a gente, Manuel. Entrou mais gente aí, eu não vou conseguir citar porque eu não estou vendo todo mundo, mas sejam bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. Aí a gente tenta mudar. A pessoa tenta, em geral, mudar, né? Aí ela pensa, eu vou começar uma dieta, eu vou parar de fumar, eu vou fazer exercício físico, eu vou parar de procrastinar e por aí vai. Todo tipo de comportamento. Eu vou sair dessa depressão, eu vou parar com essa ansiedade, que são doenças bem mais complexas, né? Do que um simples comportamento que não é tão prejudicial assim. Porque às vezes, obviamente que tudo depende, né? Às vezes a gente fala sobre uma coisa e uma coisa não equivale a outra. Né? Porque cada pessoa tem uma experiência muito subjetiva. Mas, enfim, a gente não vai mudar. Porque é um processo neuroquímico que está dentro do nosso cérebro. São um padrão de conexões neurais que estão ali. E o simples fato da gente decidir não vai resolver. Por quê? Porque o nosso cérebro também ele está habituado a um padrão.
e ele busca aquele padrão. Nós temos uma grande dificuldade de como que eu vou dizer assim, de trabalhar com o que é desconhecido para nós. Nós temos uma grande dificuldade. O que é desconhecido é extremamente desconfortável para nós, porque gera medo. Aquilo que a gente está experienciando, a gente está vivendo na nossa vida, em geral, se a gente quer mudar é porque está doendo, está nos incomodando. Mas nós já sabemos como é. Isso se torna mais confortável. É a zona de conforto que a gente fala, né? Se torna confortável porque dói, mas a gente sabe o que é. Aquilo que é desconhecido para nós não sabemos o que é, como que vai ser, e isso é extremamente desconfortável. E gera medo, então nós não mudamos. Então, e outra, a gente estava falando sobre esses padrões de comportamento, e veja só, um comportamento, ou um comportamento repetitivo, né? Nada mais é do que aquele processo de padrão de pensamento que gera comportamento, né? Quando a gente fala sobre situações traumáticas, é pior ainda. Porque se uma memória é uma experiência, na verdade, uma memória é basicamente um print que a gente tira de uma situação que está acontecendo na nossa vida, é basicamente um print com uma carga emocional. É como se fosse um retrato daquilo que aconteceu. A gente falou nos outros encontros sobre cérebro, né? Sobre cérebro límbico, que é o nosso cérebro emocional. A gente falou sobre a amígdala. Teve uma pergunta de uma aluna sobre a amígdala e a amígdala cerebral, tá? A amígdala faz justamente isso. A nossa amígdala, ela vai conectar as nossas emoções a uma experiência, para que nós tenhamos uma referência para o futuro. Então, quando acontece uma situação traumática, o que a nossa amígdala faz? Ela coleta do ambiente o maior número de informações possível, empacota tudo dentro de uma imagem, de uma caixinha, e coloca uma emoção ali. Quando é uma situação traumática, obviamente é uma emoção muito forte, tem uma carga emocional muito forte. Então, quando é uma situação negativa, em geral, na terapia, a gente lida com isso, né? Com situações traumáticas. Tem uma carga emocional muito forte. Tem outro ponto também. Quando a gente vai trabalhar com terapeutas, e inclusive essa semana passada nós estávamos no curso lá, e tinham vários alunos que já tinham feito terapia e tal, e entraram ou trouxeram uma dúvida sobre regressão. Regressão, enfim, né? Na terapia, que é muito comum na hipnose. E a regressão, ela é extremamente delicada porque justamente ela vai trabalhar com essa situação, onde a pessoa vai lembrar de uma situação traumática, que já foi traumática no passado, e nós podemos fortalecer ainda mais aquele processo de conexão neural. Se um padrão de comportamento, um hábito, um padrão, um conjunto de pensamentos, sentimentos repetitivos, que vão sendo fortalecidos cada vez mais, quando eu revivo uma experiência do passado, eu repito essa experiência aqui dentro da minha mente. A nossa mente, ela não diferencia o que é real do que é imaginário, né? Para nós, se nós pensarmos em algo e nós estivermos vivendo essa experiência de fato, para o nosso cérebro não muda nada. Para o nosso cérebro e para o nosso corpo também, né? O nosso cérebro ele vai produzir exatamente a mesma experiência de que se aquilo tivesse acontecendo na vida real. Então, por isso é bem delicado quando eu trabalho com regressão, quando eu faço a pessoa reviver uma experiência. Porque quando a gente fala sobre experiências traumáticas, são aquelas nossas experiências mais dolorosas, né? Mas todas as nossas memórias de longo prazo, elas são experiências que tiveram uma carga emocional muito forte, seja no positivo, seja no negativo, né? São experiências que tiveram uma carga emocional muito forte
Quem produz isso, como eu ia falando antes, é a amígdala. A amígdala que faz todo esse processo. Então, em geral, ela faz um processo muito ligado ao medo, porque é justamente no processo de preservação. É quando a pessoa passa por uma experiência e ela tem a amígdala faz todo esse processo de ligar uma carga emocional a toda essa experiência e ela guarda na nossa mente. Cada vez que nós passamos por uma experiência parecida, nós temos o mesmo processo emocional como se aquilo tivesse acontecendo de novo. É o meu cérebro dizendo, olha, primeiro, a amígdala faz o seguinte, vamos guardar tudo isso aqui para que a gente possa se preservar para o futuro. Isso é extremamente importante. Então, vai ficar ali, vai ficar no radar. Cada vez que ela detectar qualquer coisa que seja parecida com aquilo, ela vai disparar todo aquele conjunto de comportamentos. Né? Todo aquele conjunto, toda aquela descarga emocional. Quando eu revivo isso, mesmo que seja mentalmente, eu estou fazendo esse mesmo processo. Então, a chance de eu reforçar esse padrão de comportamento, esse sentimento, esse trauma emocional é muito forte. É muito forte. Então, por isso que a gente tem que ter bastante cuidado quando a gente faz isso, quando a gente trabalha com regressão, né? Só que tem outra coisa que é muito mais importante que muitas vezes, e aí sim é o que faz com que a pessoa não mude, né? E aí muitas pessoas, ou muitos terapeutas, enfim, muitas pessoas querem fazer processo de mudança e não conseguem. Muitos terapeutas querem ajudar os seus clientes e não conseguem ajudar o cliente a mudar. Por quê? Porque a pessoa está num ciclo de pensamento negativo de muito tempo, de muitos anos. E ela já está habituada com aquilo, obviamente. Então, mesmo que eu faça qualquer tipo de trabalho, tentativa de mudança, faça uma ressignificação de uma situação traumática do passado, seja em mim mesmo, seja na outra pessoa, a chance disso funcionar é pequena se eu não fizer um outro processo que é muito mais importante. Isso a gente fala muito, aqui no grupo de estudos a gente fala isso com bastante frequência, né? Nos cursos a gente fala com bastante frequência também. É muito mais importante eu tirar a pessoa daquele ciclo de pensamento que ela está, repetitivo, de muito tempo. Às vezes da vida inteira, ou às vezes de quase uma vida, né? Às vezes de 5, 10, 15, 20, 30 anos. Como que eu faço isso? E aí entra um dos outros pilares da programação neurolinguística, né? Que vem, na verdade, da hipnose ericksoniana, que é a mudança do foco do pensamento para o futuro. Porque quando eu digo que os meus pensamentos funcionam basicamente assim, né? A maior parte do tempo, em torno de 70% do tempo, eu estou focando e buscando referências do passado e eu estou revivendo essas experiências. Mas, ao mesmo tempo, eu estou buscando essas referências para projetar um futuro. Então, se eu estou buscando referências negativas, de medo, de dor, de sofrimento, eu estou criando uma expectativa de futuro muito negativa, muito ruim, muito dolorosa. Então, eu preciso sair desse processo, desse padrão de pensamento, de comportamento. Como que eu faço isso? Criando uma nova experiência no futuro. Criando. Como o nosso cérebro ele não diferencia o que é real do que é imaginário, o que eu estou realmente vivenciando, experienciando no mundo 3D ou dentro da minha mente, se eu crio algo para o futuro que é ruim, eu vou sofrer exatamente como se isso estivesse acontecendo. E eu vou criar uma conexão, um padrão de pensamento, a nível neural mesmo, daquilo que talvez nem tenha acontecido ainda. Se eu fizer isso para coisas boas, para aquilo que eu realmente quero fazer, vai funcionar exatamente da mesma forma. Obviamente que não é... Esse é um dos passos mais importantes, talvez, dos nossos processos de mudança, né? Isso a gente repete muito. Na maior parte dos nossos encontros aqui, nos cursos, enfim. É eu criar uma experiência do futuro. Quer fazer um ensaio mental mesmo, né? Pode falar, Giovanni. Mais ou menos aquela questão do para quê, né, Vitor? Porque muitas vezes acontece muito isso na clínica, as pessoas procuram muitas vezes atendimento, querem melhorar alguma situação,
que incomoda, mas elas, de fato mesmo, elas não têm um para quê. Elas sabem que aquela situação está complicada, que está ruim, que da forma como está não está legal, mas também, quando se remete para o futuro, ela não se vê numa posição diferenciada. Então, talvez um dos primeiros métodos assim seria definir junto com essa pessoa o para quê, né? Como é que vai ser lá na frente? Para que tu está buscando isso de fato, né? Exato. É bem isso, Giovanni, é bem isso. É o que a gente fala muito aqui, que a gente repete muito. É encontrar um para quê no meu processo de mudança ou no processo de mudança daquela pessoa que eu quero ajudar, encontrar um para quê. Dentro da programação neurolinguística, obviamente, a gente tem ferramentas para isso, né? Então, a gente encontra primeiro um para quê. Eu crio essa experiência no futuro. Mas mais importante do que isso, e muitas vezes a gente não fala, é o processo de ensaio mental mesmo. A pessoa precisa ensaiar mentalmente essa experiência quantas vezes for impossível. Para quê? Para que realmente ela crie essas novas conexões e fortaleça essas novas conexões. Aí entra muito bem, obviamente, esse processo de PNL, o processo de auto-hipnose é muito interessante nesse ponto, para que eu faça esse ensaio mental, para que o meu cérebro entenda exatamente o que vai acontecer no futuro. O Bandler, ele fala que as pessoas, principalmente pessoas ansiosas, elas têm ansiedade, por quê? Porque quando elas olham para o futuro, elas não têm uma imagem nítida do futuro. É uma imagem turva, confusa, isso a nível de submodalidades, tá? É uma imagem turva, barulhenta, com um apanhado de sensações e emoções que a pessoa não consegue entender, porque ela está criando um bolo de experiência que ela não sabe o que é. Ela não tem uma referência. Então, quando ela olha para o futuro, isso é apavorante. E nós temos essa necessidade de nos manter naquilo que é confortável, naquilo que nós já conhecemos, naquilo que é conhecido. Nós temos uma certa relutância, o nosso cérebro ele não quer sair daquilo que é conhecido para o que é desconhecido. Então, eu tenho que tornar isso o mais claro possível, o mais confortável possível, o mais harmônico possível. Essa experiência, essa visão de futuro. Mas, além disso, e muito mais do que isso, né? E aí entra outro processo, né? O outro ponto bem interessante, que muitas vezes os nossos processos de mudança não funcionam e os processos de mudança dos nossos clientes não funcionam. Por quê? Porque, às vezes, até eu faço isso. Eu crio toda essa projeção do futuro, eu trabalho questões do passado que são dolorosas para essa pessoa, eu reenquadro isso, eu dessensibilizo isso, eu ressignifico tudo aquilo e crio novas projeções para o futuro. Só que o problema é que o nosso cérebro, e isso é uma coisa muito comum, e talvez todos nós façamos isso, nós ensinamos o nosso cérebro a não confiar em nós. Nós dizemos para o nosso cérebro, eu vou começar uma dieta. Obviamente que se eu penso, eu vou começar uma dieta, eu preciso emagrecer, eu vou começar uma dieta, porque isso está me incomodando, o meu cérebro ele já está confortável com isso. Ele já repetiu esse padrão de comportamento tantas vezes que aquilo é extremamente confortável. Então, o que ele faz? Ele começa a nos sabotar, obviamente, para nos manter seguro. Aí vem aqueles sabotadores, mas eu dou ouvidos para esse processo. E aí eu não começo, eu penso, não, eu vou começar essa dieta na segunda-feira. Bom, se eu já joguei lá para frente, hoje é quarta-feira, eu vou começar só na segunda, ele já percebe que, bom, isso não é tão importante. Você vai deixar para segunda, se fosse importante, começava hoje. Só que chega na segunda-feira é pior, porque chega na segunda-feira eu não começo. E aí eu estou mostrando para ele que eu não sou uma pessoa confiável. Eu não cumpro com as minhas promessas. Só que isso eu faço com grande frequência, com quase tudo na minha vida. E aí eu não mudo. E o meu cérebro ele não vai trabalhar sabendo que a chance de eu manter esse novo comportamento é muito pequena. Então, quando eu trabalho comigo mesmo, eu preciso criar esse processo de hábito a nível consciente, a nível usando as ferramentas que eu tenho,
seja programação neurolinguística, seja a auto-hipnose, de forma consistente para mostrar para o meu cérebro que eu estou fazendo um processo de mudança de comportamento até que se torne um hábito. Por isso que, normalmente, eu tenho uma certa relutância em acreditar que um processo de mudança, pelo menos num certo nível de complexidade, mudem, por exemplo, numa terapia com uma sessão só, por exemplo. A menos que a pessoa esteja realmente determinada a mudar, mas isso são alguns casos. Na maior parte dos casos, não vai acontecer isso. Aí a gente tem algumas experiências, mas muda porque eu tive um cliente que eu fiz isso, e ele mudou na primeira sessão. Na maior parte das vezes não vai acontecer isso. Tá? Na grande maior parte das vezes não vai acontecer isso. É um processo repetitivo, porque o nosso cérebro ele já está acostumado com um outro padrão. Então, eu preciso trabalhar isso. O meu cliente, ele precisa, ou eu, ou o meu cliente, enfim, a pessoa que eu estou tentando ajudar, ela precisa se comprometer e fazer esse processo. Fazer esse processo a nível consciente primeiro e também a nível inconsciente. Quando eu falo a nível consciente, é bem mais desafiador, né? Porque a gente está imerso em tantas coisas negativas, em tantos pensamentos negativos, que a nível consciente eu não consigo fixar esse pensamento a ponto de ele influenciar a minha neurologia. Por isso que a gente diz que pensamento positivo, só o pensamento positivo não funciona. Porque eu preciso influenciar a minha neurologia a ponto de criar novas conexões. Num processo terapêutico é legal, porque eu crio, eu com o meu cliente, eu crio essas novas conexões, mas só isso não vai bastar. Eu preciso que essa pessoa se comporte daquela nova maneira, porque aquela outra conexão que ela tinha, aquele outro padrão emocional que ela tinha, está lá ainda, eu não apaguei. Não tem como apagar aquela outra conexão, aquele outro padrão de comportamento, aquele outro conjunto de experiências. Então, eu preciso criar e fortalecer até que isso se torne forte o suficiente para se tornar um hábito. Só quando aquilo for totalmente inconsciente é que eu não preciso mais me preocupar. Por isso que muitas pessoas começam um processo de mudança, às vezes funciona um pouquinho, e depois ela volta para o padrão antigo, porque aquele padrão antigo já está muito forte. Aí eu faço um processo de mudança. Vamos falar de algo aqui que é bem visível para nós, que é parar de fumar, por exemplo. A pessoa ela pode parar de fumar conscientemente ou dentro de um processo terapêutico. Ela para de fumar, só que num primeiro momento, esse processo ainda é um estado de aprendizagem consciente. Ela precisa conscientemente decidir não fumar mais, por exemplo. Ou decidir não comer mais aquelas comidas que ela comia. Isso a nível consciente. Se ela trabalhar isso e fortalecer o suficiente até que isso se torne um hábito, pronto. Ela provavelmente não vai mudar mais, a menos que ela queira. Se ela não fortalecer essa conexão o suficiente, ela não vai mudar. Ela provavelmente vai voltar para o padrão antigo. Não é assim? Quantas coisas a gente quer mudar às vezes e a gente não consegue. A gente faz o esforço, a gente começa e depois volta. Justamente por isso, porque eu não trabalhei o suficiente a ponto disso se tornar algo habitual. Por isso que dentro de um processo terapêutico a gente faz. Quando eu vou fazer, pelo menos, né? Eu faço todo o trabalho com todas as ferramentas que a gente tem. Eu passo tarefas para a pessoa precisa trabalhar isso em casa. Eu passo auto-hipnose, e para mim a auto-hipnose é algo incrível. Porque a auto-hipnose, ela trabalha em duas frentes. Primeiro, ela faz com que a pessoa saia daquele ciclo que eu falei lá no início, porque qual é o nosso ciclo normal? É acordar de manhã, pegar o telefone, olhar o WhatsApp, olha o Facebook, posta alguma coisa no feed, vai no Instagram, olha o Instagram, vai no Twitter, checa os e-mails, levanta da cama, escova o dente, toma banho, toma café, sai para trabalhar, exatamente da mesma forma, convivendo com as mesmas pessoas, tendo as mesmas experiências. Tudo isso, todos esses comportamentos que a gente tem no mundo físico,
né? Todos esses contatos que a gente tem processos neurais associados a isso. E quando eu estou imerso nisso, eu estou no nível automático. Eu estou com os meus programas trabalhando para mim. Então, os processos de mudança eles são bem mais desafiadores de acontecer dessa forma. Eu preciso desligar eu preciso sair desse ciclo, parar de experienciar tudo exatamente da mesma forma. Então, eu preciso desconectar dessa realidade que eu vivo, que eu estou imerso. Esse é o primeiro passo para mostrar para o meu cérebro que eu estou desconectando disso. Eu estou saindo disso. É basicamente como naquele filme Matrix. Eu desconectei da Matrix, eu saio da Matrix e eu começo a olhar de fora. Para eu fazer isso, eu preciso sair desse nível de consciência que eu estou. A meditação é legal para isso. Só que a meditação, só por ela, não influencia a neurologia para mudanças de comportamentos, né? Ela vai influenciar a minha neurologia para outras coisas. A auto-hipnose, para mim, é fantástico. Porque eu desligo dessa matrix, vamos dizer assim, e eu consigo fazer esses processos de mudança, influenciar a minha neurologia a ponto de começar a criar novos comportamentos. Quando eu falo em auto-hipnose, eu falo, inclusive, em processos de utilização de ferramentas de PNL. Não necessariamente só fazer aquele processo de relaxamento, não sei o quê, e repetir frases, que é o padrão mais simples que tem de auto-hipnose que a gente aprende, né? A partir de hoje, eu não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu faço uma frase repetitiva. O processo de auto-hipnose, para mim, é muito mais funcional quando eu me coloco num estado de atenção concentrada e eu utilizo uma ferramenta que vai influenciar ainda mais a minha neurologia. Como, inclusive, por exemplo, fazer esse ensaio mental do futuro. Experienciar essas coisas do futuro. Se antes eu vivia só pensando no passado, em tudo aquilo que pode acontecer no futuro, por conta de todas as referências que eu tenho no passado, agora eu posso me habituar a fazer um processo de relaxamento e visualização do futuro de tudo aquilo que vai acontecer. De tudo aquilo que eu estou projetando para o futuro. A gente falou no outro encontro sobre o SAR, né? Sistema Ativador Reticular Ascendente. Quem foi aluno do Castilho que sabe, ele gosta muito de falar sobre isso, né? Sistema ativador reticular ascendente é uma outra parte do nosso cérebro límbico. Ele está muito ligado ao estado de atenção, às referências de atenção. Quando eu dou referências para o meu cérebro nessa situação, por exemplo, de coisas negativas associadas ao medo, ao sofrimento, a minha amígdala gera toda essa experiência e uma referência daquilo que aconteceu no passado para o futuro, e ela mostra para o meu SAR, fica atento, qualquer detalhe que for parecido com isso, fica atento e gera uma experiência ruim para que a gente preserve a vida. Quando eu faço o processo contrário, eu gero uma experiência para o futuro que é muito positiva e eu estou mostrando para o meu cérebro, olha, é isso que eu estou buscando no futuro, é felicidade, é alegria, é novos relacionamentos, bons relacionamentos, é uma vida próspera, é uma vida feliz, é harmonia na família, é um processo de calma, de tranquilidade, a libertação da depressão, né? Quando a gente falou em depressão, pode ser felicidade, pode ser qualquer outra coisa que a pessoa esteja buscando, mas eu estou mostrando para o meu cérebro, eu estou mostrando para o meu SAR, para o meu sistema ativador reticular ascendente, que é isso que eu estou buscando. E o que ele vai fazer? Ele vai buscar essas referências no ambiente. Se eu faço isso todos os dias, eu estou reforçando esse padrão e mostrando para ele todos os dias. É isso que eu quero, é isso que eu preciso, é isso que eu estou buscando. É isso que eu vivo. E aí o processo de mudança começa a acontecer. Eu vi que alguém tinha levantado uma mãozinha ali. Acho que foi a Carlinha. Isso, Vitor. Tu estava falando sobre... Desculpa o vídeo, mas eu já estou recolhida aqui hoje. Vídeo fechado. Falando que tu dá algumas tarefas, né, para os teus clientes quando, por exemplo, querem deixar de fumar. Tu pode me dar alguns exemplos de tarefas? Enfim, eu me lembro que em uma outra oportunidade tu disse que manda um áudio, né, para eles ouvirem. Ah, sim. Carlinha, eu acho que eu tinha ficado de te mandar, né? Um áudio. Eu tinha ficado de te mandar eu acho que
um processo para parar de fumar, né? Então, como que funciona basicamente? Como que funciona basicamente o processo de parar de fumar nesse caso, né? Nesse caso, primeiro, a pessoa tem que ter essa referência, né, para o futuro, o que ela quer, né, o que ela está buscando, para que ela vai parar de fumar, e ela tem que experienciar isso. Então, esse é um ponto, eu dou uma tarefa, e essa é uma das tarefas. Eu dou uma tarefa de ela fazer um processo de auto-hipnose e experienciando isso no futuro. Para que isso esteja muito claro na mente dela, ela busca essas referências. Eu trabalho quando é processo de parar de fumar, tem a questão dos gatilhos ocultos, né? Dos gatilhos inconscientes, que em geral no parar de fumar são vários. Alguns a gente trabalha no consultório e outros eu ensino para a pessoa buscar essas referências, perceber quais são esses gatilhos, e aí ela pode, inclusive, criar outros processos de ancoragem com outros comportamentos. Então, ela faz isso. Além de ela estar engajada no processo e ela se sente parte do processo, ela ainda aprende uma técnica de PNL para utilizar na vida dela. Então, ela pode fazer isso. Ela pode trabalhar esses gatilhos ocultos, por exemplo, essa é uma das tarefas. Ela pode fazer esses processos de visualização para realmente desconectar, porque o que acontece é o seguinte, no fumar, tem muito a ver com todo esse conjunto de comportamentos inconscientes que a gente tem ao longo de todo o dia. Todo aquele conjunto de comportamentos. Quando a pessoa se desliga, eu gosto muito de fazer isso na parte da manhã, quando a pessoa acorda. Quando ela acorda, o que o cérebro dela faz? Imediatamente ele pensa, ou já está automatizado isso, né? Celular, olhar Instagram, ou olhar WhatsApp. Não é assim para boa parte das pessoas? Vai ter alguém aqui que tem um processo diferente, mas tem um padrão inconsciente. Tem alguém que sabe exatamente o que faz quando acorda de manhã aqui? Que pode falar para nós? Abriu o olho, o que tu faz? Lala. Oro. Ora. Oro. Isso já há muito tempo que tu faz isso? Faz tempo. Anos? É o meu primeiro compromisso do dia. Beleza. Faz anos. Isso já é um faz processo anos. legal, né? Isso já é um processo diferente, é um processo legal de conexão. Mas mesmo assim é um processo repetitivo que se torna um padrão. Quando tu tem algum dia que tu deixa de fazer isso ou não? Não. Não. Não, porque é um compromisso espiritual meu. Legal. Se tu deixasse de fazer isso algum dia, tu ia te sentir mal? Ia Ia sentir sentir que falta. o dia é diferente? Ia sentir falta. Isso, ia ser diferente, né? Exato. Então, eu gosto muito de fazer esse tipo de coisa de manhã com a pessoa. Por quê? Porque quando ela acorda de manhã, no caso da Lala, ela ora. A maior parte das pessoas não ora. A maior parte das pessoas acorda e faz um processo mecânico, automatizado, exatamente como todos os outros dias. E ela vai ter os mesmos processos experienciais todos os dias. Então, ali eu ensino para ela quebrar esse padrão. Ela quebra esse padrão. Quando ela acorda de manhã, ela não pega o celular. Ela se coloca ali e ela força a mente dela a pensar em novas coisas. Isso já começa a quebrar o padrão. Obviamente que, em geral, o que acontece? A pessoa tem a tendência a buscar aquilo, porque os nossos pensamentos, os nossos padrões, eles tendem a nossa mente tende a buscar aqueles padrões conhecidos. Quando eu saio daquele padrão, ela se sente desconfortável. Isso não é conhecido, não é algo que é um padrão normal para ela. Então, ela tende a voltar para aquele padrão comum. Tende a buscar a zona de conforto, no caso, né, Vitor? A zona de conforto. Nós estamos sempre buscando justamente essa zona de conforto. Então, essa pessoa está mostrando para o cérebro dela, calma, depois tu vai fazer tudo que tu faz todos os dias, não tem problema. Eu vou te alimentar, eu vou, enfim, fazer tudo. Mas agora, eu estou fazendo isso, isso é importante. Isso quebra já um padrão de comportamento que ela tinha, talvez, de uma vida inteira. E aí, todo o dia dela já muda. Ela começa com um novo padrão de pensamentos, com uma nova energia, com uma nova química cerebral, uma química no corpo, na verdade, né? Hormônios diferentes são liberados.
esse processo neuroquímico do cérebro muda. Então, eu gosto muito de fazer isso de manhã. Se a pessoa... na verdade, eu ensino normalmente para ela fazer isso de manhã e fazer à noite também. Esses exercícios mais meditativos, né? Como auto-hipnose, essas técnicas de PNL, enfim, com o processo de relaxamento. Eu gosto muito de fazer isso. Por quê? De manhã, primeiro, porque ela vai mudar todo o dia dela, toda a experiência do dia vai ser diferente daquilo que ela estava habituada, e o cérebro dela começa a se habituar com novas coisas, com novas experiências. Ele começa a se habituar também a viver, a sair da zona de conforto que a gente fala, né? Outro ponto importante é que, no final do dia, é muito legal também, eu gosto muito de ensinar para os meus clientes, porque normalmente o que acontece? A pessoa traz uma carga de situações, enfim, do dia todo, quando ela deita na cama, em geral, se ela está buscando ajuda, é porque ela está com um monte de processos negativos, né? Então, quando chega o final do dia, ela deita na cama e ela não deixa os problemas dela na sala. Ela leva para a cama junto com ela. Então, eu ensino para ela fazer esse processo também à noite. Eu ensino muito mais, né? Eu ensino muito mais. Ela faz muito mais do que só isso. Por exemplo, desde o celular. Eu peço que as pessoas deixem o celular na sala. Porque o nosso celular hoje, o nosso smartphone, é o nosso companheiro, é o que traz boa parte dos nossos problemas, dos nossos processos ansiosos do dia, né? Então, se a pessoa está ali, ela está deitada e o celular está do lado dela, ela já fica pensando no celular. Eu preciso ver o celular, eu preciso ver se ninguém me mandou mensagem. Eu preciso ver o que está acontecendo lá no Instagram, se ninguém me mandou um direct. Eu preciso isso, eu preciso ver os meus e-mails, eu preciso ver se não deu problema, não sei o quê. Quando ela deixa na sala, ela desliga, ela se habitua a desligar do celular, do smartphone. Então, isso é um outro ponto também que eu ensino. São processos, são coisas que às vezes a gente não se dá conta, mas que fazem toda a diferença no final, no resultado final de todo esse processo. E aí, o que acontece? Além disso, à noite eu ensino ela a fazer isso, por quê? Porque à noite, ela desliga de todos aqueles problemas que ela trouxe do dia e ela não vai ficar remoendo aquilo a noite toda, né? Há uma controvérsia em uma situação que eu vou falar agora, né? Tem pessoas, enfim, que falam sobre que aquilo que tu tá pensando no momento que tu vai dormir, o teu cérebro passa processando a noite toda. Algumas referências de estudos científicos que dizem que não tem muito a ver. Mas o fato é que, quando eu deito na cama pensando em todos aqueles processos, em todas aquelas situações negativas, no mínimo, eu não relaxo, eu não descanso. Muitas pessoas, inclusive, têm insônia, porque não conseguem desligar dos problemas. Então, quando eu ensino a pessoa a educar o cérebro dela para, chegou na hora de dormir, fazer esse processo meditativo de experienciação de coisas boas do futuro, ela também está quebrando um outro padrão que não é habitual para o cérebro dela. E aí ela está mostrando para o cérebro que ela está buscando novos padrões de comportamento, novas experiências. Ela está educando o cérebro dela. Isso faz toda a diferença. Entendido? Quem é que tinha perguntado? Foi a Carlinha, né? Obrigadão, Vitor. Isso. Eu vou te cobrar o áudio. Pode deixar. O que eu falei do áudio de hipnose para parar de fumar, eu costumo fazer isso em quase todos os meus atendimentos. No parar de fumar, eu acho que é mais essencial ainda, né? Por vários motivos. Então, o que eu faço? Eu gravo a sessão, eu gravo quase todas as sessões, a primeira sessão, na verdade, né? Quando tem um processo mais de visualização. Eu uso muito a hipnose ericksoniana, metáforas e tal. Inclusive, eu estou gravando alguns áudios de metáforas, eu acho muito legal, porque permite que a pessoa busque as referências inconscientes dela e os recursos que ela já tem e dê o próprio significado. Nós pensamos por metáfora, né? Nós experienciamos o mundo e trocamos informação com o mundo através de metáforas.
A gente tem metáfora para quase tudo. Quando eu utilizo disso dentro de um processo terapêutico, ou dentro de um treinamento, enfim, eu deixo que a pessoa busque a sua própria, primeiro, a sua própria interpretação daquela metáfora e a conexão com as suas próprias metáforas mentais. E isso faz toda a diferença também. Faz toda a diferença também. Então, quando eu utilizo um processo de hipnose, eu gravo a sessão e eu entrego para a pessoa escutar em casa, todos os dias. Isso é uma outra tarefa também. Ela começa a quebrar um outro padrão de comportamento, né? E criar um novo. Outro motivo é que ela se habitua com a minha voz. E isso facilita, porque eu gero um rapport com muito mais facilidade com essa pessoa. Rapport, como todo mundo sabe, é essencial para qualquer interação humana ser bem sucedida. Eu preciso de rapport. No processo terapêutico nem se fala, eu preciso ainda mais de rapport. Quando a pessoa se habitua e ela se sente confortável com a minha voz, com aquilo que eu estou falando, com aquilo que eu estou fazendo, essa conexão ela é estabelecida de forma muito mais intensa, muito mais rápida, nas próximas vezes que nós nos encontrarmos. Então, isso me ajuda muito também. Quando é PNL, quando são técnicas só de PNL, eu ensino para pessoas técnicas. Tem gente que não gosta de ensinar, que não gosta de mostrar para o cliente. Eu não. Eu acho que é essencial que o cliente saiba e não precisa ficar dependente de estar vindo o tempo todo. Primeiro que eu hoje não tenho muito tempo para fazer atendimento. Eu faço poucos atendimentos. Não tenho muito tempo de fazer. Depois que quando eu faço, eu ensino a pessoa para que ela não se torne dependente de estar vindo o tempo todo para terapia. Até porque, senão, se ela não conseguir fazer o processo seu o mais rápido possível, ela vai acabar desistindo da terapia. Não é assim? Não é muito comum. Lá no começo eu fazia terapia, as pessoas acabavam desistindo no meio. Ou elas sentiam uma melhora. Claro, lá no começo eu estou falando de 12, quase 15 anos atrás. Eu tinha pouca experiência também, né? Mas as pessoas elas perdem o interesse quando elas não conseguem ver uma mudança rápida. E hoje em dia nem se fala, né? Eu estou falando de 12, 15 anos atrás, quando a internet nem era tão influente nas nossas vidas e toda essa rapidez de mudança não era tão influente. Hoje, cada vez mais, né? Então precisa ser rápido. E a gente sabe que não é, em geral, como eu disse lá no início, não é assim, em geral, da noite para o dia que eu faço a mudança de comportamento com a pessoa. Então, eu preciso acelerar o processo ao máximo e fazer com que isso faça toda uma diferença na vida dessa pessoa que tá ali. Então, por isso eu utilizo dos áudios. No Parar de Fumar, eu utilizo bastante. Todos os meus atendimentos eu gravo a sessão e faço com que a pessoa escute esse áudio todos os dias. Isso me mostra também, e mostra para ela que ela está engajada no processo. Das vezes que eu atendi pessoas, por exemplo, para parar de fumar, e a pessoa chegou na outra sessão e disse assim, eu não escutei o áudio, eu escutei no primeiro dia e depois não escutei mais, não tive tempo. Essa pessoa não deixa de fumar. Ela não está comprometida com o processo de mudança. Infelizmente. E aí isso me mostra que ela não está comprometida também com o processo de mudança e que vai ser bem desafiador eu fazer essa pessoa mudar. É possível? É. Eu tenho ferramentas de programação neurolinguística para motivar essa pessoa no processo, para que ela realmente engaje no processo de mudança. Obviamente que nem sempre vai funcionar, né? Depende muito dela também. Enquanto eu falava sobre isso, sobre essa questão do áudio, poucas vezes as pessoas não engajaram nos meus processos de terapia, mas eu lembro de um caso, já faz alguns anos que eu atendi, que era um rapaz que ele já tinha, na época, ele tinha uns 37 anos, ele vivia com a mãe, ele era dependente do dinheiro da mãe e do pai, ele não trabalhava, ele já tinha iniciado algumas faculdades e não conseguia concluir, ele queria muito alcançar o sucesso, porque todos os amigos dele já eram super bem-sucedidos. E, mais importante ainda, o irmão dele, o irmão mais novo,
era super bem sucedido nessa época. E ele se comparava com o irmão, ele não tinha conseguido ter resultado nenhum na vida. Então ele estava num processo bem ruim. Só que ele queria a mudança da noite para o dia. Ele queria fazer fortuna, fazer dinheiro, muito dinheiro. Ele queria conseguir se relacionar com muitas mulheres bonitas. Esse foi um pedido dele, ele era o que ele queria, né? Só que nessa época ele não conseguia se relacionar com ninguém, ele não tinha inteligência emocional suficiente para isso. Era uma pessoa tímida, introvertida. Então ele queria, só que ele queria da noite para o dia. A gente começou o processo e quase tudo aquilo que eu pedia para ele fazer, ele não fazia. Ele não fazia. Chegava na outra sessão e não tinha feito nada. Vocês acham que esse cara mudou? Não mudou. Não muda. Porque ele estava habituado a que as pessoas fizessem tudo por ele. Ele tinha sido educado dessa forma. A vida toda, o pai e a mãe fizeram as coisas por ele. Então, obviamente que se tivesse tempo hábil, a gente consegue trabalhar isso a nível de crenças e tal, e mudar esse padrão de crenças dele, e fazer com que ele perceba que ele precisava assumir o controle da vida dele. Tudo isso que a gente falou hoje faz com que a gente assuma o padrão, que a gente assuma o controle da nossa vida, esses processos, e por isso que eu faço isso com os meus clientes, né? Mas nesse caso em específico, isso já faz alguns anos, deve fazer uns 5 ou 6 anos. Esse cara não mudou, ele realmente não queria, ele queria que a mudança fosse feita por ele. E isso estava muito enraizado nele. Ele não mudou. Ele desistiu da terapia, talvez fez 2 ou 3 sessões e desistiu. E quantas vezes a gente quer mudar, mas não se compromete também, né? Quantas vezes a gente quer mudar alguma coisa, mas a gente acha... E isso é um padrão do nosso cérebro também. É muito comum a gente colocar a culpa no outro, nas situações, nos acontecimentos, para não encarar a nossa responsabilidade sobre os resultados que a gente tem, né? Porque é muito mais confortável para mim colocar a culpa no ambiente, na situação, nos acontecimentos e não assumir o processo de mudança, porque o processo de mudança ele é desafiador. O que o Giovanni colocou aqui? Nesse site vocês podem encontrar várias metáforas para várias situações. Muito, muito útil. Ah, site Metáforas. O Giovanni colocou um link ali. É muito legal. É muito legal. É claro que eu sempre sugiro que o ideal realmente é a gente aprender a fazer as metáforas. No processo de hipnose ericksoniana tem muito mais do que só a metáfora em si, né? Essas metáforas são muito legais, elas ajudam bastante. Inclusive, eu gravei um áudio, postei no YouTube lá, com um processo inteiro de hipnose, desde uma metáfora para indução de transe, uma metáfora de processo, obviamente, que é genérico, né? E uma metáfora para emergir a pessoa. Então, a gente pode fazer todo esse processo através de metáforas. Além disso, quando a gente faz uma formação de PNL, um practitioner em PNL, mais ainda quando a gente faz um master practitioner em PNL, a gente aprende hipnose conversacional num conjunto todo, né? Com gatilhos mentais, com processos de indução, com ferramentas, enfim. Aí essa tua metáfora, ela se torna uma bomba. Inclusive, eu ainda estou devendo algumas aulas do último practitioner, umas aulas da hipnose conversacional, que a gente precisa concluir. Agora acho que a gente já vai botar outra turma junto e faz tudo junto. Mas é muito legal, quando tu começa a aprender isso e tu começa a utilizar isso, realmente é fantástico. Mas esse site é muito legal, Metáforas. Na verdade, eu compartilhei ali o site porque as pessoas perguntam, colegas às vezes, para ter ideias, né? Porque eu também Sim. acho que usar metáfora pronta não funciona. Mas em cima das que a gente vai vendo ali as metáforas, as historinhas, e tu começa a ter ideias, a criar, porque pelo menos eu uso muito o improviso, né? Na sessão, quando eu estou trabalhando, eu vou
vai surgindo a metáfora, a gente vai trabalhando dessa forma. Mas quando tem uma colega, acho que foi a Neiva, que no início ele perguntou sobre a questão de trabalhar com crianças, eu compartilhei isso ali mais pensando nela, porque para trabalhar com crianças tem muito material legal ali que tu pode adaptar no teu dia a dia para trabalhar com esse público infantil, infanto-juvenil. Excelente. É, exatamente. Eu acho muito legal para te basear. Obviamente que muitas vezes a gente pode usar essas metáforas, essas histórias, e foi boa a tua colocação, Giovanni. Neiva, quando a gente trabalha esses processos com crianças, a gente se utiliza muito de metáforas, porque, como eu disse, a mente da criança ela é extremamente lúdica, extremamente criativa. Então, quando eu conto uma história, na verdade, para a criança, em geral, ela vai associar e a nível inconsciente. Isso é muito legal. Por isso que Milton Erickson utilizava, né? Milton Erickson, ele percebeu que as pessoas, ou ele acreditava nisso, e todo o trabalho dele foi baseado nisso. Ele acreditava que as pessoas já tinham os recursos, todos os recursos que elas precisavam para mudar tudo aquilo que elas precisavam mudar, né? Só que, em geral, isso está tudo muito a nível inconsciente. E nesse processo indireto de hipnose, na verdade, ele não fazia hipnose, né? Ele fazia terapia. A hipnose ericksoniana começou a existir, de fato, depois que ele morreu, inclusive, né? Mas ele utilizava, obviamente, eu estou brincando que ele utilizava dessa hipnose, desses processos dentro desses processos terapêuticos, ele utilizava de metáforas, não só com crianças, com todos os clientes dele. Só que o Milton Erickson ele fazia muito mais, ele fazia tudo isso que a gente está falando aqui. O Milton Erickson, ele fazia, dentro desses processos de metáforas, ele passava, inclusive, tarefas para as pessoas, tarefas metafóricas. As pessoas não percebiam conscientemente aquilo, mas a nível inconsciente elas ligavam. Como, por exemplo, ensinar um casal que não conseguia ter um relacionamento legal, não conseguiam ter relações prazerosas, um exemplo de ele passar uma tarefa de o casal cozinhar junto, parar à noite em casa para cozinhar juntos. Então, enquanto um fazia uma parte, né, enquanto um preparava os temperos, o outro picava os legumes, enquanto um cuidava da água quente, o outro fazia tal coisa, enquanto um esperava a água ferver com paciência e tal. Então, ele trazia essa metáfora para uma experiência real da vida das pessoas. Elas, conscientemente, elas não percebiam isso. Mas, a nível inconsciente, elas percebiam. A nível inconsciente, elas encontravam essas respostas. Ele usava uma metáfora. Por exemplo, as pessoas não conseguiam cozinhar, né? O casal não conseguia cozinhar juntos, eles não sentiam prazer. A comida não era prazerosa para eles. Entende? A relação sexual para eles não era prazerosa. Nenhum dos dois tinha prazer, não faziam isso. Então, ele ensinou, através de uma metáfora, uma coisa prática. E as pessoas acabavam ligando isso e trazendo isso para aquela situação problemática. Elas passavam a ter prazer, elas percebiam que era possível ser prazeroso se os dois cozinhassem juntos, que era uma experiência única deles, uma conexão emocional muito mais intensa para eles. Isso é muito legal. Obviamente que Milton Erickson era um gênio, né? Milton Erickson era um ser fora da curva. Por isso, inclusive, ele é tão famoso e é conhecido como o pai da hipnose moderna, né? Um dos maiores, se não o maior terapeuta do século XX. Realmente incrível. Quando eu falo sobre que ele acreditava que as pessoas têm todos os recursos de que necessitam para mudar, e que ele utilizava de metáforas, inclusive ele contava uma metáfora para ilustrar isso, né? Ele falava que quando ele era criança, até a metáfora do cavalo, né? Ele contava que quando ele era criança, ele morava numa fazenda, né? Ele era filho de fazendeiros. Ele morava numa fazenda e num determinado dia apareceu um cavalo na fazenda. E ninguém sabia de quem era esse cavalo, nenhum vizinho era o dono do cavalo, eles não sabiam de quem era esse cavalo. E o Milton Erickson era menino na época, teve uma ideia. Ele montou o cavalo e saiu para a estrada. E deixou o cavalo ir por conta própria.
cavalo foi cavalgando, cavalgando. Depois de algumas horas, o cavalo entrou em uma fazenda. Quando chegou na casa, as pessoas, os donos da fazenda, os moradores da fazenda, ficaram perplexos, porque era o cavalo deles. E eles perguntaram, como que tu sabia que o cavalo era nosso? Que eles não se conheciam. E ele disse que ele não sabia de onde era o cavalo, mas o cavalo sabia onde ele morava. Que o único trabalho dele foi colocar o cavalo na estrada. E o resto o cavalo fez sozinho. É basicamente isso que ele fazia na terapia dele, metaforicamente. Ele colocava o cavalo na estrada e o cavalo encontrava o caminho. É basicamente isso. Sim. São 21 horas e 29 minutos. A gente vai encerrar daqui a pouquinho. Dúvidas, perguntas, interações, quiserem acrescentar algo, quiserem confrontar algo que eu falei que talvez eu tenha falado alguma bobagem. Não, olha, é bobagem isso que tu falou, é uma mentira, tá tudo errado o que tu falou, podem ficar bem à vontade, tá? Vitor, Oi, tá me ouvindo bem? Oi, boa noite. sim. É o seguinte, eu até tinha levantado a mão, mas aí como entrou para outro assunto de metáfora, eu baixei a mão de novo, agora que você abriu, aí eu voltei. É o seguinte, quando a gente está, voltando àquele caso dos clientes que não fazem as tarefas, né? Não seguem as instruções, e aí a gente faz, tipo assim, toda uma logística. Eu estou, por exemplo, com uma cliente que está me dando bastante, digamos que eu estou dando o meu 1000% e ela não está dando nem 20% do dela, né? Sim. Ela faz assim, praticou um dia na semana, por exemplo, uma coisinha básica que eu falei, aqueles três motivos de gratidão, 3 coisas positivas, né, durante o dia e tal. Uma coisa bem simples, coisas bem simples mesmo, só para tentar realmente quebrar o padrão dela, enfim. Mas ela não demonstra, ela quer uma transformação, ela não demonstra interesse. Esse caso que você falou aí, né? Só que eu fechei com ela um pacote, e aí eu sou do tipo que eu também não gosto de desistir, né? E aí eu queria pegar assim, alguma dica sua, como virar essa chave aí. Eu já fiz algumas tentativas, né? E aí eu queria essa tua dica, como virar essa chave aí, trazer de novo. Ela sabe que é importante o processo, ela quer realmente, começou dizendo que ia dar o máximo de si e tal, mas ela é jovem, né? Tem 24 anos e realmente lidar com pessoas relativamente jovens tem sido bem desafiador. Isso é bem comum, né? Isso é bem comum, inclusive é frustrante para o terapeuta ou para a pessoa que Muito, está principalmente querendo quem está ajudar. iniciando, né, Vitor? Então, assim, dá a É, dica aí, socorro. extremamente frustrante. Bom, vou falar sobre duas coisas. Uma, obviamente, que é muito mais complexa, não tem como a gente trabalhar aqui, né? Mas uma das coisas que dá para fazer é identificar qual é o padrão de crenças que ela está tendo ali que faz com que ela produza esse resultado. Ela tem crenças que estão bloqueando, ela tem padrões de comportamento ali que estão bloqueando esse processo de mudança. Isso, na PNL, a gente trabalha com o metamodelo. O metamodelo é uma ferramenta incrível para trabalhar crenças, para extrair essas informações e para fazer o trabalho de crenças. Obviamente que tem muito mais do que isso. Às vezes não é só o metamodelo ou só com o metamodelo diretamente que a gente vai conseguir trabalhar. Numa formação de practitioner, a gente aprende metamodelo. Numa formação de master practitioner, a gente trabalha quase só com crenças, enfim, com outras coisas, mas muito em cima de crenças, e a gente faz um trabalho muito mais intenso, porque esse processo de crenças, ele é bem complexo mesmo, né? Mas uma ferramenta que é simples de utilizar, que eu gosto muito de utilizar e que é extremamente poderosa, é o processo de alavancagem. É o processo de alavancagem. Como que funciona isso? O que é esse processo de alavancagem? O nosso cérebro, ele se motiva de duas formas, ou para fugir, ou ele trabalha o tempo todo para fugir da dor e buscar prazer. Tudo que nós fazemos na vida a nível consciente, inconsciente, enfim, é um processo muito instintivo. Tudo que nós fazemos é para fugir da dor e buscar prazer. Isso são instintos mais básicos que a gente tem, tá? Todo ser vivo tem. Todos os animais têm. Então, o que acontece? Se essa pessoa
ela quer mudar e ela não está suficientemente motivada para mudar, porque Milton Erickson dizia isso também, né? Não é que a pessoa não queira mudar, ela não está suficientemente motivada para a mudança. Então, ela não muda. Eu faço um processo de alavancagem. Eu tenho que entender, ou eu tenho que buscar, né? Entender o que faz doer nela se ela continuar vivendo exatamente como ela está vivendo. E isso é muito subjetivo, como todas as nossas experiências. Não é o que eu acho que dói na pessoa, é o que realmente dói nela. Muitas vezes nem ela não sabe isso. Então eu tenho que ter um processo ali de extrair essas informações. Quando eu entendo o que dói nela, eu posso gerar um processo de dor em ela continuar vivendo daquela forma. Ao mesmo tempo, eu faço um processo de busca de prazer. Se ela quer mudar, é porque ela quer ganhar algo bom. Ela quer algo melhor. Isso, primeiro, tem que estar muito claro na mente dela o que ela vai ganhar ao mudar. O que ela vai conseguir quando ela mudar. Só que aí, eu amplifico isso. Eu torno esse futuro muito atrativo, a ponto de ela desejar verdadeiramente mudar. Porque, como eu disse antes, ela vai ter um processo, vai ser um processo trabalhoso para ela, se ela realmente decidir mudar. Vai ser um processo, mesmo com a terapia, mesmo com qualquer ferramenta que nós utilizemos, o processo de mudança dela vai ser um pouco trabalhoso também, vai ser desafiador. Por tudo isso que a gente falou aqui e por muito mais. Então, eu crio essa expectativa de um futuro muito atraente. E, ao mesmo tempo, eu crio uma expectativa de muita dor se ela continuar nessa situação. Aí eu tenho uma chance de alavancar esse processo. Como que eu faço isso? Eu posso fazer através de visualização, hipnose, enfim, fazer com que ela, obviamente que ela vai me dizer tudo isso, né? Eu tenho que ter um pouco de cuidado, porque se eu fizer ela experienciar coisas ruins, principalmente se são coisas que ela já vivenciou, não é muito legal. Então, eu tenho que buscar referências de algo que vai ser ruim se ela continuar. Vamos supor que ela está trabalhando procrastinação e ela não muda de jeito nenhum, ela procrastina tudo, não consegue nada na vida, não trabalha, a faculdade está indo por água abaixo, ou ela está estudando para um concurso público e ela não consegue nem estudar para o concurso público porque ela fica procrastinando, ela chega na frente do livro e ela dá uma canseira nela, ela já tem que pegar o celular e ir para o Instagram, olhar a vida dos outros no Instagram. Aí ela levanta dali, ela vai tomar um copo d'água, quando ela volta para frente dos cadernos, ela lembra que ela precisa comer porque ela está com fome, e ela vai na geladeira comer alguma coisa, daqui a pouco ela lembra que tem que ir para academia, sei lá o quê, ou... enfim. E passa o dia, ela não estuda, ela não sai de casa, não faz nada. Eu já atendi pessoas que viviam num looping de procrastinação assim, que não faziam nada. Absolutamente nada de produtivo, obviamente. Obviamente que essa pessoa tinha treinado por 50, 60 anos, né? Esse padrão de comportamento. Então, é desafiador para essa pessoa mudar. Só que eu tenho que criar uma experiência, uma possibilidade de futuro muito ruim se ela continuar. Eu posso contar uma metáfora, eu posso contar uma história, eu posso fazer com que ela experiencie isso. Por exemplo, se fosse esse caso que eu estivesse atendendo, eu usei isso com uma menina. A menina veio, ela procrastinava, ela precisava passar uns concursos lá e não passava. E eu utilizei uma experiência que eu tinha vivenciado com uma outra mulher, obviamente que eu não cito o nome, não cito, né? Uma outra cliente. A mulher tinha 65 anos, ela levava a manhã inteira para sair da cama. Ela acordava às 9 horas da manhã, quando ela acordava, ela conseguia sair da cama às 11. Se ela precisasse ir no banco, porque ela vivia com a mãe dela, ela não trabalhava, obviamente, ela vivia com a mãe dela, mas ela não cuidava da mãe, eles precisavam ter 2 empregadas para cuidar da mãe, porque ela não conseguia. Mas algumas coisas ela fazia. Então, por exemplo, se ela precisava ir no banco para resolver alguma coisa da mãe ou dela, ela precisava se preparar uns 3 dias antes. E ela, então, levantava da cama às 9 horas, ela acordava às 9 horas da manhã, ela conseguia sair da cama lá pelas 11 horas da manhã. Quando ela conseguia chegar a tomar um banho e ir para a cozinha para tomar o café da manhã, que na verdade ia ser o almoço, já era 1 hora da tarde. Até que ela conseguisse almoçar e
e terminar de almoçar e tal, eram 2 horas, 2h30. Depois ela tinha que se arrumar para ir no banco, então, em geral, ela perdia o horário. Essa pessoa, quando eu ia fazer o atendimento com ela, ela sempre marcava 5 horas da tarde o atendimento dela. Ela chegava às 6. Ela chegava às 6. Então, essa foi uma experiência que eu contava, por exemplo, para essa outra cliente muito mais jovem, criando uma experiência, talvez, de futuro, que ela pode chegar a conseguir. Se ela continuar nesse mesmo padrão, se ela continuar trabalhando direitinho assim, ela vai chegar lá nos 65 anos, vivendo uma vida que, na verdade, ela está vegetando. E talvez isso doa nela. Obviamente que eu preciso extrair isso dela. Pode ser outra coisa que doa. Então, para quem não domina muito ainda a PNL, não domina muito metáforas, enfim, o melhor é conversar com ela e ir extraindo essas informações. O que de pior vai acontecer se tu continuar com isso? O que de pior na tua vida vai acontecer a longo prazo? Olha para o futuro. Te imagina no futuro fazendo exatamente isso. Como que vai ser a tua vida? E cria uma experiência muito negativa. Quanto mais dolorosa for essa experiência e mais associada ela tiver, mais ruim vai ser. Aí depois eu faço um processo contrário, eu faço com que ela experiencie algo muito bom no futuro. Alinhado com aquilo que a gente já tinha conversado antes, obviamente, porque no meu processo de terapia, uma das primeiras coisas que eu faço é buscar ou entender ou criar esse futuro. Então, esse é o primeiro passo, ela já sabe o que ela quer, mas eu faço com que isso seja o mais atrativo possível. E aí a chance de ela começar a mudar é maior. Mesmo assim, obviamente, ou além disso, ela precisa fazer tarefas, várias tarefas, né? Às vezes, quando a pessoa está muito desafiador para ela fazer algo, eu começo mais devagar. E aí o processo terapêutico, obviamente, vai demorar um pouco mais. Mas eu preciso fazer com que ela se habitue, com que ela tire o cérebro dela do foco de todas aquelas experiências que ela vive o dia todo, que ela saia dali e comece a mudar esse padrão de pensamento, de experiências que ela tem de todos os dias, além de todo aquele processo terapêutico que a gente está fazendo. Ficou claro isso? Entendi, ficou assim, no caso dela eu percebo muito uma infantilização mesmo, sabe? Ela, tipo assim, birra. Eu gosto de fazer as coisas no meu horário, eu gosto de fazer, eu não gosto de cobrança, eu não gosto de tarefas, eu não gosto... Eu digo, vem cá, como é que você formou, como é que você fez uma faculdade e se tornou uma dentista? Você não tinha que cumprir, você não tinha que ir para aula, você não tinha que entregar as suas tarefas, os seus trabalhos, você não tinha que fazer prova, você tinha que estudar para a prova, você podia escolher o horário que você ia fazer sua prova. Ela disse, não. Pois é, você não teve um compromisso para você tirar o seu diploma, você não teve um compromisso para se tornar uma profissional? Ela disse, sim, foi difícil, né? Foi, mas você conseguiu, não conseguiu? E qual é o problema de você fazer isso por você? Já que a sua vida é muito mais importante do que a profissão, né? Mas eu percebo isso, que ela não quer regras, ela não quer, ela tem dificuldade com isso. Bom, isso é bem comum. Outro dia ainda, dentro de um treinamento, a gente teve uma experiência assim. É muito comum as pessoas viverem experiências delas mesmas, né? Nesse sentido, e elas abominarem regras e ordens, então elas identificam tudo aquilo que elas identificam como ordens, elas tendem a não cumprir, porque elas não querem vivenciar aquela experiência de novo. Às vezes não, porque nós não aprendemos só com as nossas experiências, a gente aprende através de observação, pode ter sido outra pessoa, não importa. Mas sim, é um padrão de crenças que ela tem que está muito forte. Essa forma, isso que tu está utilizando, é uma maneira muito boa de tu começar a mudar essas crenças dela, trazer novas perspectivas, uma nova visão sobre aquilo. Talvez ela fazer com que ela entenda que isso não é uma ordem, não é uma regra, ela decide fazer ou não. Depende de se ela quer a mudança ou não. Ô, Então, Vitor, muito obrigada, porque, assim, realmente ouvir isso de você me dá mais segurança, né? Eu te admiro muito, você sabe, desde que nós fizemos lá o treinamento juntos, né? Que eu te acompanho sempre, e para mim é muito importante esse teu feedback, porque como eu estou nova ainda, né? Assim, iniciando, eu comecei a me questionar mesmo, sabe? Nas colocações, eu comecei, inclusive, a passar mais tempo de sessão, como eu disse, dar meu 1000%. Então, tipo,
tipo, a sessão vai embora, passa de 1h30, entendeu? Já teve sessão de 2 horas. Então, assim, faço muita escuta, que é para ver se ela calma, se ela diminui o loop da ansiedade, para eu conseguir acessar e trazer ela, né? O tempo do rapport, às vezes é maior do que o tempo da sessão em si, mas obrigada, gratidão por você compartilhar isso, que me dá realmente mais segurança e uma luz para eu buscar, e eu vou procurar saber isso, qual foi, de repente, qual foi a ordem, né? Onde que está esse link aí para ela viver nesse quadro aí, que eu vejo que é uma coisa assim de adolescente mesmo, né? De adolescência rebelde. Não precisa nem tu descobrir o que causou isso, tá? Não precisa. Em geral, em PNL, a gente fala que eu não preciso entender a causa. Eu preciso fazer com que ela entenda que isso é um padrão que ela está fazendo por conta disso, e eu preciso criar uma nova crença agora. Confrontar essa crença, trabalhar essa crença para que ela mude, para que ela perceba que não faz sentido mais para ela, e ela comece a desenvolver uma nova crença agora de que é bem importante, às vezes, eu seguir alguns passos, eu ter um compromisso comigo mesmo, comigo mesma, e seguir esse padrão para realmente eu alcançar os meus objetivos, porque, enfim, né? Tu já tá no caminho nesse sentido aí com ela lá, eu acho que vai ser bem legal. Fazendo esse processo de alavancagem, provavelmente vai potencializar ainda mais. Esse processo de alavancagem, eu acho bem importante também, bem interessante. Quando eu percebo Gratidão. qual é o metaprograma que a pessoa utiliza para aquela experiência, tá? Porque para quem já estudou metaprogramas aqui, nós não usamos os mesmos metaprogramas sempre para todas as coisas. E nem para as mesmas coisas que a gente faz em cada momento diferente, tá? Mas naquele momento, naquela experiência, para aquilo, quando eu entendo qual metaprograma a pessoa está utilizando, nesse sentido, né? Dor, prazer, eu posso potencializar ainda mais aquele. Se a pessoa ela se motiva mais para fugir da dor, eu posso forçar mais da dor. Se ela se motiva mais no prazer, mais na busca do prazer, no caso dessa tua cliente, olhando de fora, assim, é bem possível que ela se motive mais pela dor. Mas, enfim. Mas usar as duas é uma bomba. É fantástico. Mais alguma dúvida? Algum ponto a acrescentar aí? Quem quiser acrescentar mais alguma coisa, talvez sobre essa experiência da DAI, sobre qualquer outra coisa, fiquem à vontade. Senão a gente vai encerrar em seguida, são 21h46. Neiva vai falar? Achei que tu ia falar. Não, não. Ah, Não vou tá. falar. Achei que tu ia falar. Bom, se ninguém tem mais nada a acrescentar, dúvidas, perguntas, agressões, ameaças, xingamentos, aí a gente encerra Eu agora. me acabo de rir quando você fala isso, Vitor. Eu vi uma outra vez, né? Aí a ameaça, eu comecei a rir de quem conhece ele. Podem ficar à vontade, a gente não tem problema nenhum. Obviamente que a gente vai cortar da gravação, né? A gente só vai deixar coisas boas aqui na gravação. Pessoas, na próxima quarta nós não vamos ter um encontro, porque nós temos a formação de hipnose não verbal aqui em Porto Alegre, que começa justamente na quarta-feira, o nível 2, né, o nível avançado. Para quem vai fazer um nível 3 e quiser reciclar o nível 2, fica à vontade. Essa turma é uma turma que a gente abriu porque tinham alguns alunos que fizeram o nível 1 e queriam fazer o nível 3 e não tinha uma turma de nível 2. Então a gente abriu. Vai ser uma turma pequena, vai ser bem bacana. Vão ser só 2 dias, mas vão ser bem intensos. Então, uma oportunidade de reciclar. Quem não quer reciclar e vai vir para o nível 3, eu tenho certeza que o nível 3 vai ser realmente incrível. Vai ser algo totalmente diferente. Se não... mais uma coisa. Eu tô na verdade, uma ideia que eu tive agora, quando a gente iniciou o encontro hoje. Talvez eu faça uma transmissão ao vivo na quarta-feira, já que a gente não vai ter o nosso encontro do grupo de estudos, eu faço uma transmissão ao vivo, porque nós vamos estar lá ainda. Às 8, 9 horas, a gente ainda vai estar lá com a formação, a gente ainda vai estar tendo aula lá. Então, talvez eu faça uma transmissão ao vivo aqui pelo Zoom, né? Mas eu aviso vocês antes, para quem não vai poder estar lá, para quem, enfim, ainda nem fez formação de hipnose não verbal, ou para quem já fez tem gente aí de São Paulo que não vai poder participar, enfim. Aí pode
pode assistir e até ter uma noção de como que funciona lá a formação e pegar um pouquinho de conhecimento, trocar experiências lá. Mas eu aviso vocês, tá? Não é certo. Eu preciso ver se vai ser possível, se a gente vai ter uma conexão legal com a internet e se todos os alunos, todos os participantes vão concordar também, né? Porque senão a gente não pode, a gente tem que respeitar todos. Apesar de que a maioria deles não vão aparecer, porque a gente vai estar filmando o professor e não os alunos, mas a gente precisa respeitar quem vai estar participando lá, tá? Se não, quem não estiver lá, quem não for participar do Não Verbal 3, no outro final de semana a gente já tem a nossa, aqui em Porto Alegre, a formação Practitioner, começa no dia 14, e em São Paulo a gente tem o nível 13 de não verbal lá em São Paulo nas mesmas datas. Outro ponto bem importante, tá? A gente está com a intenção, para quem ainda não fez, ou para quem, enfim, já fez aqui, vocês todos já fizeram, né? A maior parte de vocês, mas talvez queira participar com a gente. Nós estamos com a intenção de fazer um curso de um dia, na verdade vai ser uma tarde, um pouco mais de uma tarde, de hipnose grátis, presencial aqui em Porto Alegre. Uma experiência que a gente quer trazer para quem nunca teve contato ainda com a hipnose e tal. Não é certo ainda, mas a gente está pensando em fazer no sábado antes do segundo turno da eleição. Tá? Se houver. Então, já fiquem aí, fica no radar. Se quiserem aí, de repente, participar com a gente, vocês já têm bastante conhecimento, inclusive nos ajudam lá a monitorar os alunos, enfim, nos ajudam lá e a gente tem troca experiências lá. Tá bom? Não é certo ainda também. Eu vou definir isso Isso até é o final de semana. proposital, hein? Tá querendo programar a mente desse cara votar certo lá, ou errado, né? Certo para quem, né, Adriane? Pois é. Adriane, não Certo pra esquece de quê? levar o meu. Sabe, né? Tu e o Adriane tem que trocar esse... Vocês- Como é que foi parar comigo? O teu e Eu o não meu sei. contigo. Isso aí Eu eu acho queria que foi, entender isso. isso aí eu acho que foi o Vitor lá que foi na hora de botar nos envelopes lá, Porque- botou, trocou. Porque as carteirinhas estão certas, né? Como é A que vai carteirinha estar? estava certa, né? Só o certificado que foi... Eu não sei se vocês trocaram na hora ou realmente foi Não. colocado no envelope diferente. Mas Mas na hora, é- no mínimo tu tava não, tomando é- uns vinhos lá e trocou na hora. No o mínimo, certificado. Não foi eu no que mínimo, acho que eu li empacotei. a carteirinha, acho que eu não li o resto mesmo. Então foi eu que empacotei, mas... E Vitor, eu vou estar na quarta-feira à tarde, lá pelas 5 eu chego lá. E aí, daí Beleza. quinta eu sigo direto. Quinta, sexta, sábado, Perfeito. domingo. Perfeito. Bota meu nome lá na plaquetinha, como é que é? Na Eu vou lá para entrada nós lá, fazer tu a não me deixa troca, entrar. Maria. Ô, Vitor, Bom, o Adriane posso vai lá na quarta ou na quinta para fazer a troca. tirar uma Pra dúvida fazer a contigo rapidinho? Na aí, quarta Vitor? tardinha eu vou estar lá. Claro, Giovanni, pode falar. Hoje eu fiz contato lá com a pousada para fazer a reserva e Sim. eu acabei esquecendo de... Tem estacionamento lá no local ou como é que... Tem estacionamento bem grande, eles não cobram estacionamento, não pagam estacionamento. Então, mesmo para quem não vai na quarta e na quinta e não vai dormir na pousada, pode chegar e entrar com o carro, é bem tranquilo, tá? Não precisa deixar na rua, até porque Porto Alegre não é tão legal a gente deixar na rua o carro, Legal. a menos que tenha seguro. Na quarta eu não vou pousar, só depois. Mas pode sim, tá? Tem estacionamento lá, tem restaurante, é muito legal. A gente está fazendo boa parte dos nossos cursos lá na pousada. É uma pousada da Igreja Católica, mas não tem nada a ver com religião, nenhum dos nossos cursos. Como nós não temos muito problema com religião, então a gente já alerta. A gente teve uma situação de pessoas que são de outra religião não se sentirem tão confortáveis lá. Tá? Porque, enfim, mas fica a cargo de cada pessoa, tá? Nós não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com nada lá, inclusive os padres nem participam de nenhum dos nossos cursos. Mas por que a gente está fazendo lá? Porque é um local seguro, é um local acessível, é um local com custo muito interessante, tanto para os alunos quanto de alimentação e de hospedagem, enfim. Com muita É um natureza, local né? muito bacana. Tem um contato com a natureza que a gente não conseguia aqui em Porto Alegre. Então, muitas das nossas práticas a gente consegue fazer diferente, Na uma rua. experiência diferente, por conta de ter um contato com a natureza lá. Então, isso é muito legal também. E mais é só por isso, tá?
É mais só por isso. Então, quem vai para os cursos vai com a mente aberta, quem não é católico não tem problema nenhum. É muito Pessoal que é bonito. da igreja católica lá, mas não tem problema nenhum. Não precisam se sentir desconfortáveis por estarem lá. Inclusive, eu não sou católico e participo dos treinamentos lá, ministro treinamentos lá e não tem problema nenhum, tá? É importante a gente ter essa... Importante não, mas é interessante, principalmente para quem estuda PNL, ter essa inteligência emocional, né? Agora, olhando a Lala ali, eu lembro que quem indicou a Lala foi o Cleverson, né? O Cleverson que orientou ela e foi por conta do Cleverson que ela lá está aqui com a gente hoje. O Cleverson é pastor. Eu lembro da primeira formação primeira formação de PNL que ele participou, estava ele sentado, e ele é pastor, evangélico. O Marcelo sentado do lado dele. Ô, Vitor, Oi. e tu fala o Cleverson é pastor, a Lala também é, só que tu não sabe. Ah, eu não sabia, Lala, que tu era pastora. Eu não sabia, olha aí. Só que tu não sabe. Então, mais ainda, a Lala vai lá, ela participa dos cursos. O Marcelo, ele é de outra religião. E às vezes a gente tem um pastor, um padre, a gente já teve experiência de ter um pastor, ter um padre e um bandista, um sentado do lado do outro durante um curso inteiro e nem saberem que são de religiões diferentes, né? Então, isso é muito legal. Isso eu acho, assim, de uma inteligência emocional fantástico, né? De tu não levar pro pessoal. Claro que a gente respeita também quem não se sente confortável e tá tudo certo, né? Daqui a pouco aquilo faz sentido para aquela pessoa. Então, a gente respeita também. A gente não é nem questão de crítica, né? Só questão de respeito mesmo. Mas que legal, ela não sabia que tu era pastora também. Legal. Tu viu como tu ainda não me conhece? É verdade. É verdade. É verdade. Pessoas, 21h55. Eu já teve uma galera que já foi embora. A gente nem tirou foto para postar no Instagram, eu acho, né? Ninguém tirou foto para postar nos stories. Eu também esqueci. Normalmente eu Eu esqueço. fiz um print, hein? Ah, tu fez? Ah, então depois tu posta lá e nos marca ou manda no grupo lá para a gente postar. Pessoas, eu gostei muito do nosso encontro hoje, achei muito agradável, falei bastante, estou com a garganta até um pouquinho irritada aqui. Semana passada eu passei a semana inteira falando, final de semana inteira falando, mas eu gosto bastante, se deixar eu fico falando muitas horas. Então, para mim, sempre muito agradável. É sempre muito bom ter essa conexão com vocês, manter esse laço, essa conexão. Eu gosto muito desses nossos encontros aqui, mesmo que seja um bate-papo bem aleatório. Mesmo assim, a gente sempre aprende algo, a gente tem novos insights, novas experiências. E eu gosto muito de estar em contato com pessoas que estão alinhadas com essa visão de mundo, enfim, com todos esses objetivos muito alinhados que a gente tem. E para mim é muito bom. E normalmente são bate-papos bem descontraídos, né? Como vocês perceberam, quem está aqui pela primeira, segunda vez, enfim, percebeu que é muito legal. É um ambiente bem leve aqui, né? Nossa intenção maior aqui é realmente trocar experiências, a gente ter um contato, fortalecer esses laços, aproveitar para tirar dúvidas, enfim. A gente tem, obviamente, as mentorias que são específicas de alguns cursos, né, principalmente dos online. A gente tem as mentorias, então lá é muito focado em cada turma. Aqui é de todo mundo, aqui é de quem estudou PNL, de quem estudou hipnose, de quem fez coaching, de quem fez constelação, de quem fez, enfim, é um ambiente aqui fértil para todos os vieses, não só terapêuticos, como do desenvolvimento humano, né? Nós não temos só terapeutas aqui. Nós temos, eu, inclusive, semana passada eu estava ministrando um curso de vendas e liderança. Eu gosto muito dessa área também. A PNL se encaixa muito nessa área, eu gosto muito disso também. Então tem pessoas, tem coaches, tem terapeutas, tem professores, tem médicos, dentistas, enfim, tem de tudo aqui nesse grupo aqui, isso é muito legal, que enriquece bastante. 21h58. Encerramos por aqui, voltamos então daqui, talvez na próxima quarta, mas eu aviso vocês, mas de certeza mesmo, com o nosso grupo assim... Beterraba lá.
Ainda Não é tinha tomar. água. Achei que, tá queimado, né? Mas não tinha sido nenhum. É hábito da Maribel, tá? Não levem... não estranhem. Então, de fato, nesse formato aqui, o nosso encontro volta daqui a 15 dias. Bem tranquilo, Maribel. A gente nem entendeu o que você estava falando. Nós não estava rindo, tá, Maribel? Nem um pouquinho. Pessoas, olha só que legal, né? Uma excelente noite de quarta-feira para vocês. Um excelente final de semana. Votem com consciência. Pensem bem. A gente está muito focado no presidente, mas não é só o presidente que a gente vai eleger. Talvez mais importante ainda que o presidente é os nossos senadores, os nossos deputados, os nossos governadores. Então, pensem bem. Verdade. Votem com consciência, que disso vai depender os nossos próximos, pelo menos os nossos próximos 4 anos aí. Beleza? E quem não vai votar também não vota, e tá tudo certo. Não tem problema nenhum também. Porque, na verdade, no fundo, depende de nós. Se a gente for se apegar também muito com quem vai estar lá, a gente bota toda a nossa esperança em alguém e não faz a nossa parte. Então, é mais importante a gente fazer a nossa parte do que focar muito neles. Mas é bom a gente também levar em conta quem vai estar lá. Beleza? Uma excelente noite de quarta-feira para vocês. Um excelente final de semana. A gente se encontra na próxima semana ou daqui a 15, 20 dias. Sempre um prazer estar aqui com você. Tira a última parte lá. Oi? Certinho, tá. Corta aquela última parte. Ah, sim, eu vou cortar. Pode ficar tranquilo, Maribel. Não, mas tem água ainda, Excelente né, noite. Maribel? Tá tudo certo. Não, Boa não noite. vilou. Tchau, tchau. Até a Tá. próxima. Tchau. Tchau, tchau.